Marcos 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. Amém? Você prestou atenção no último cântico do louvor nessa noite? É coincidência, é cristocidência, é combinado, é o Espírito Santo de Deus. Então, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Até nesse versículo 41. E quando nós passamos a observar a palavra de Deus, vai falando de um certo momento. Se nós somos lá no Evangelho de Mateus, por isso estou com cabeça de Mateus, se nós somos no Evangelho de Mateus, ou de Lucas 8, em ambos no capítulo 8, e Marcos capítulo 4, como lemos, tem o relatar da mesma passagem, da mesma situação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos trazer uma aplicação para a nossa vida diária. Precisamos olhar para a palavra de Deus não somente como um relato, como na grande maioria das vezes nós olhamos e vemos os sinais, as maravilhas, os prodígios que Jesus realiza, e algumas vezes passa como desapercebido por nós. Atribuímos tão somente ao poder da palavra, ao poder da fé, ao poder que há no próprio Cristo, ao poder do nome de Jesus, e nós não observamos a grandeza, a imensurável grandeza do poder que estava sobre a vida de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que depois de Jesus estar ensinando, pregando, curando, ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer: vamos atravessar para o outro lado do lago. E estudando, os teólogos, aqueles que pesquisam, eles deduzem que esse seria o lago de Tiberíades, ou o de Genezaré. E a palavra, estudando e lendo, fui constatar e observar que, pela localização, pela geografia do local, é um local de comum ventos e tempestades, pela sua localização. Abaixo, a sua baixa altitude, cercado por algumas montanhas, um lugar propício para tempestades inesperadas, momentâneas, passageiras, mas fortes tempestades. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Jesus entra com os discípulos no barco, alguns barquinhos acompanham, depois nos outros dois textos, não cita mais o barquinho, os outros barcos que seguiam, só vai relatar o barco que está Jesus, a navegação. Mas o importante é que nós observarmos o quê? Primeiro, com ele estavam os discípulos, e pelo menos 5 dos discípulos eram habituados a navegar, eram pescadores, eram homens que estavam acostumados a lançar as suas redes, a subirem numa embarcação, a enfrentar um vento forte, a conhecer a situação da região, a localidade. E ali, certamente, tanto Jesus como esses discípulos tinham conhecimento que aquele lago poderia oferecer um certo perigo. Mas eles sobem e atravessam dentro desse barco, até que este vento, essa tempestade, se abate. E quando essa tempestade vem sobre o barco, imagina só, homens experientes, habituados, acostumados, pelo menos a metade deles, se considerarmos que estavam 12,
quase a metade deles, eram homens experimentados, que estavam habituados com ventos, com tempestades, estavam se habituando a caminhar junto com o Mestre. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ter em mente que em nossa vida, enquanto nós estivermos sobre esta terra, habitando nesse corpo que se corrompe a cada dia, que envelhece a cada dia, que perde visão a cada dia, perde memória também, né? Porque esquece o óculos a cada dia, vai se corrompendo. E esse corpo, a cada dia, ele está sujeito a quê? A provações, a ventos e tempestades que vêm sobre nossas vidas no decorrer de nossa vida. Por mais experientes que estejamos, por mais que tenhamos vividos, ainda que eu seja jovem, né, adolescente, mas por mais que sejamos experientes na vida, muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E algumas tempestades nos causam em nosso coração o quê? Medo, pavor, temor. E a palavra de Deus diz que o medo produz tormento. E isso gera o quê? Desespero. E quando nós olhamos para o relato, homens experientes são confrontados com um forte vendaval. E não era pequeno, porque eram experientes. E muitas vezes ao longo da nossa vida, como já disse, nós nos deparamos com tempestades. Algumas de baixa intensidade, outras de umas intensidades maiores, ao qual nós nos encontramos na mesma situação que os discípulos, habituados, acostumados, experientes, mas quando nós olhamos e vemos e dizemos, pensamos, não vamos transpor essa tempestade, vamos ser vencidos, vamos morrer. Por quantas vezes pensamos isso? Por quantas vezes chegamos ao Mestre e perguntamos, Senhor, não te importas que pereçamos? Mestre, nós vamos morrer, salva-nos. Senhor, o vento está forte demais, a tempestade é intensa demais. Por mais que eu tenha tido experiências acima, além daquilo que eu possa suportar naturalmente falando. E esses homens vão para Jesus. E aí nós observamos o quê? À medida que esses homens estão olhando para a intensidade da tempestade, certamente brota no seu coração a dúvida de transpor o obstáculo. E não é diferente de cada um de nós. Não é nada diferente. Quando Pedro e os discípulos estão numa embarcação, em outra situação, em outra tempestade, eles veem Jesus andando por sobre as águas, e Pedro, na ousadia, vai dizer o quê? Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus fala o quê? Venha. E a palavra de Deus diz que Pedro saiu daquela embarcação e começou a caminhar. Por quê? A sua fé estava aqui, em que seu mestre tinha poder, somente o seu mestre tinha o poder para fazê-lo andar sobre as águas. E enquanto ele estava firmado na palavra do mestre, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou o forte vento, quando ele tirou os olhos da sua atenção do mestre, quando ele tirou o seu coração da palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor, ele grita ao Senhor. E o Senhor estende-lhe a mão e retira-o de dentro das águas e entra naquele barco, cessa a tempestade e ele segue seguro. Quando nós olhamos para a intensidade dos problemas, nós paramos de olhar para o poder do nosso Deus, para o poder da palavra de Jesus. Nós paramos de olhar para o poder que há no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi exatamente isso que está acontecendo com os discípulos. E quando nós paramos de olhar para a palavra, quando nós paramos de olhar para o Senhor, nós deixamos de andar em fé. E a fé é o que é? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, nos ensina, nos fala. É a plena certeza, é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra de Deus diz que o meu justo, ele andará por fé. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível
agradar a Deus. E a palavra de Deus também nos diz que se nós não fizermos tudo o que nós fizermos, se não for por fé, é pecado, é obra morta. O Senhor não aceita. Então nós precisamos compreender e entender que enquanto estivermos nessa terra, nós estamos numa localidade sujeita e propícia a tempestades, a ventos fortíssimos, águas que virão sobre a nossa embarcação, tentando nos submergir. Mas a palavra de Deus diz que nem mesmo as muitas águas te submergirão, tampouco a chama arderá em ti, porque o Senhor é quem nos guarda, quem nos livra. E enquanto nós estivermos olhando para o Senhor, confiando e crendo na sua palavra, vamos transpor tempestades, ventos, fortes ondas, porque o Senhor está conosco. Amém, amados? Olhando ainda mais para a palavra de Deus, continuando. Quando eles chegam para o mestre, ele diz: mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes olhamos para a nossa situação e dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo essa situação? Eu não suporto mais, eu não consigo mais. Eu costumo dizer assim, muitas vezes para Marília, lá em casa, ou para o pessoal que trabalha comigo: eu ainda acho que a minha vida podia ser mais fácil. Porque estou olhando para a adversidade, para as dificuldades. Quando nós olhamos, nós achamos que a nossa vida está difícil. Eu acho que ainda ontem eu falei para a Marília isso, ela disse: você está reclamando do quê? Olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Olha aquele povo na guerra. Olha pelo que eles estão passando. E aí a gente tem que baixar a cabeça e falar: Senhor, perdoa, misericórdia. Porque estamos olhando, está nos faltando fé. E esses discípulos olharam e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E o mestre, então, ele vai se despertar, ele vai se levantar, ele vai dizer: cala-te e aquieta-te. No Evangelho de Mateus, que relata, capítulo 8, que relata o mesmo texto, a palavra de Deus diz assim: homens de pequena fé. E quando Jesus se refere a eles sendo homens de pequena fé, Jesus não está sendo severo. Jesus está dando uma gentil repreensão e chamando a atenção dos seus discípulos. E se nós somos no original, uma expressão apenas utilizada pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, àqueles que o servem, o amam e o buscam. Jesus está dizendo: homens de pequena fé. Aqui no texto diz: não tendes fé? Lucas diz isso: não tendes fé? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui Jesus nos pergunta aos seus discípulos dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não recebestes da minha palavra? Jesus estava dizendo: ainda não vistes? Ainda não compreendestes quem eu sou? Ainda não sabeis de quem eu vim, que eu vim do Pai, para fazer a vontade do Pai, que o poder do Pai está sobre mim, está em mim? Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus chega no Evangelho de Mateus 16, fala: quem diz os povos que sou? Os profetas, Elias, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, ali por volta do versículo 42, quando Jesus questiona os escribas, os fariseus ali, os religiosos, ele vai falar o quê? Ele vai falar a respeito de Davi, vai dizer: como, pois, então, disse Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110. E lá no Salmo 110, Davi vai reconhecê-lo, e eu creio que eu já preguei sobre isso aqui com os irmãos, vai reconhecê-lo como rei, como sacerdote, como sumo sacerdote, queridos, como aquele que Hebreus diz que não tem início nem fim de dias. E quem é que não tem início nem fim de dias, se não é o próprio Deus, o próprio Senhor? Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu disse no princípio que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e olhamos para os sinais, para as maravilhas, os prodígios que Jesus realizava, e nós deixamos de notar e perceber algumas coisas que o texto está nos ensinando.
A palavra de Deus diz que o Senhor veio e Ele se esvaziou dos seus atributos divinos, que Ele tomou a forma de servo e fez semelhante ao homem, querido. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para tomar nessa terra o mesmo lugar que o meu e seu. Ele padeceu das mesmas necessidades, mas em um momento Ele deixou de ser Senhor e de ser Deus, amados. De ser o Senhor que Ele haveria de ser exaltado e glorificado, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vai comigo, Salmos, capítulo 65, quando os discípulos estão perguntando assim: quem é este que até o vento e a tempestade repreende e eles obedecem? Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 65. Versículo 1 diz assim: a ti, ó Deus, espero o louvor de Sião, a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, quem é que ouve as orações e responde, senão Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. Quando Jesus opera um milagre, e Ele vai chegar para um paralítico e vai dizer assim: filho, perdoado te são os teus pecados. E vão questionar em seu coração e vão dizer: quem é este que perdoa pecados? Ele blasfema, porque só Deus perdoa pecados. E Jesus estava o quê? Se revelando que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos. E Jesus vai dizer o quê? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a este digo: levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a palavra de Deus que o paralítico levantou e andou, queridos. E o que é mais fácil, perdoar o pecado ou curar o paralítico? Para Deus não tem diferença, amados. Ele estava mostrando e revelando que Ele era homem, sim, que Ele se esvaziou dos seus atributos divinos, sim. Ele não usurpou ser semelhante a Deus, ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou para tomar o nosso lugar naquela cruz, para morrer por mim e por você, por toda a humanidade, para verter o seu sangue inocente, para comprar homens de todos os povos, tribos e nações, queridos, para o seu Deus e Pai, para o seu reino, queridos, para que hoje nós pudemos ser lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, o Senhor, amados. É isso que a palavra está revelando. E aqui o Salmo continua dizendo que Ele perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, você é escolhido de Deus. E eu ouvi uma pregação de um pastor esses dias, não sei se você vai ouvir ou se você conhece esse pastor, e ele dizia assim: você é especial para Deus. Você ouviu essa pregação? É um pastor aqui da unidade, queridos. Você é especial para Deus. Irmãos, eu sei mais da unidade do que os irmãos, hein? Ó, estou só aqui, ó. Cadê o nasci de novo? Irmão Mateus, vamos lá, nasci de novo. Acabou os capítulos? Não acabou não, tem muitos que nasceram para Deus, que nasceram de novo. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E Ele diz que você é bem-aventurado, porque você é escolhido pelo Senhor. É escolhido para fazer chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a sua bondade, com a bondade da tua casa, de teu santo templo. Com feitos tremendos nos respondes em retidão. Ó Deus da nossa salvação, é a esperança de todas as extremidades da terra e do mais longínquo mar, e que pela tua força consolidaste os montes cingidos de poder, que aplacaste o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Quem aplaca o ruído dos mares, senão Deus, o Senhor, senão aquele que habita dentro de mim e dentro de ti, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, amados. É o Senhor. Olha como o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, dos evangelhos, vem revelando o Deus encarnado, o Deus que desceu para habitar em meio de nós, porque como no Êxodo diz que Ele ouviu o clamor do seu povo, e Ele desceu para livrar, e Ele desceu agora na pessoa do Filho, para livrar a humanidade de seu cativeiro, e Ele está se revelando aos seus discípulos.
A palavra de Deus diz que para as multidões eles falavam em parábolas, mas para os discípulos eles o trazia para junto dele e os explicava e falava abertamente. Você é discípulo de Jesus? Amém? Então Jesus quer falar abertamente contigo. Ele quer revelar o oculto, o profundo. Ele quer derramar poder, Ele quer derramar a sua glória. Ele quer fazer a da tua vida um candeeiro sobre essa terra para refletir a glória do Senhor. Para que você seja verdadeiramente cristão. Que por onde você passar, a luz de Cristo Jesus, o Senhor, resplandeça através da tua vida. Porque você é uma carta escrita do Senhor sobre esta terra, onde o ímpio, o louco, o incrédulo vai ler e vai ver sobre a vida deste, sobre a vida desta, há um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que a abençoa, porque ela é bem-aventurada, meu amado irmão. Este é você, esta é a igreja de Cristo Jesus. É Ele quem aplaca o ruído dos mares. Vai comigo lá no Salmo capítulo 89. 89, versículo 8 e versículo 9. Salmos 89, versículo 8 diz: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a tua fidelidade está ao redor de ti. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam. Tu as fazes aquietar, diz a palavra de Deus. É Deus, é o Senhor, que domina o ímpeto do mar. Se você for lá comigo no Salmo 107, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: que é Ele faz cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas, porque Deus fez cessar a tormenta. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o mestre que estava naquela embarcação e que está na sua embarcação desde o dia que você levantou a sua mão e disse: Senhor, eis-me aqui, vem morar em mim, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Desde esse dia, o Senhor, Ele está dentro do barco da tua vida, caminhando contigo, através da palavra, na pessoa do Espírito Santo de Deus, no poder que há no nome dEle, no poder que há no nome dEle. Ele entregou para mim, para você, para a igreja de Cristo sobre a face da terra, queridos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é mero milagre, não é apenas o satisfazer da vontade de Deus, mas é a revelação do próprio Deus diante daqueles discípulos amados. Quantos testemunhos de vida nós temos, de cura, de libertação, de transformação, de salvação, queridos, de Deus que mudou a minha, a tua história. Era Deus se revelando a você, dizendo: eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o único Deus verdadeiro. Se crerdes em mim, falar as obras que eu fiz e ainda falar maiores, diz a palavra de Deus. Marcos 16 diz que os sinais seguirão aos que crerem, amados. O que é uma tempestade e um vento? Que é Josué? Quem era Josué? Josué era melhor ou era pior do que eu e você? Diante dos olhos de Deus, um grande homem de fé, como eu, como você. Não tem diferença. Mas quando ele abriu a sua boca, ele orou e disse que o sol se detenha, que a lua pare. Deus ouviu a sua oração. Ele parou o globo, ele parou o universo, para que Josué perseguisse os seus inimigos e destruísse. Você já parou para pensar que no teu coração está escrita a palavra que tem poder para parar o universo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Elias ele vai orar e vai dizer: segundo esta palavra, não haverá chuva nem orvalho sobre esta terra. 3 anos e 6 meses de sequidão e estiagem. E a palavra de Deus diz que Elias orou novamente, e houve chuva sobre a terra, e houve a bênção do Senhor sobre a terra, porque Deus ouviu a oração do seu servo, queridos. O que nós precisamos colocar no nosso coração
é que ventos virão, tempestades virão, adversidades virão, mas nenhuma delas pode sobrepor o poder que há no nosso Deus, o poder da salvação que há em Cristo Jesus, meu amado. Nada pode apagar a glória de Deus que repousa sobre ti, amados. Ontem eu estava em casa e vi um vídeo de uma pessoa falando a respeito de Eliseu, e ela falou a respeito da morte de Eliseu. Um homem que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, que fez o dobro dos milagres relatados, pelo menos que nós vemos na Bíblia, do que Elias. Mas um homem que morreu enfermo. Será que essa enfermidade ofuscou a glória de Deus? Ofuscou o ministério de Eliseu? Será que essa enfermidade foi falta de fé da parte de Eliseu? Ou foi simplesmente uma forma que o levou para junto do seu Senhor? Porque nós continuamos lendo a história, a vida de Eliseu, e nós vamos ver que quando os ossos de Eliseu estão numa cova, num sepulcro, e vai ser lançado um corpo de um homem morto, diz que quando aquele corpo caiu e tocou nos olhos de Eliseu, aquele homem ferido, aquele soldado morto, ele reviveu e saltou em seus pés, ele ressuscitou, para que a glória de Deus, a glória do santo, amado. E aí Deus tocou no meu coração tão forte, naquela hora eu me lembrei e falei, na morte do santo, não de um santo, mas na morte do santo, de Jesus, a ressurreição, a vida, a alegria, a paz, a manifestação da justiça, a revelação da glória de Deus, porque Cristo é a ressurreição e a vida, Ele é o santo de Israel, amados. Quem pode vencer o nosso Deus? Quem pode impedir o agir de Deus, amados? Quem pode ofuscar a glória de Deus? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele domina nos mais altos céus, Ele preside, Ele governa, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é o fim, Ele veio como cordeiro e ressuscitou como leão, amados. E em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que se revelou aos seus discípulos, e está se revelando a cada um de nós, à medida que nós caminhamos na sua presença. Amém, amados? Portanto, não há tempestade, não há vento forte, não há ondas que possam nos afogar, nos submergir. Quando nos faltar fé, ainda que nos falte fé, e dizemos, Senhor, não te importas, ainda assim o Senhor ouve, o Senhor faz cessar, o Senhor faz cessar a tempestade, o Senhor faz cessar o pranto, o Senhor faz cessar a dor, porque Ele tem poder. Ele vai dizer, levanta, anda, continua, porque ainda não chegamos ao local desejado. Amém, meu amado?